Meu nome é Lucas Brandão, eu vou falar da matéria de filosofia do segundo trimestre da AD. Eu vou começar falando do helenismo e do seu período e tal. E o período conhecido como o helenístico, ele foi um marco entre o domínio da cultura grega e o advento da civilização romana. Como é que fala? Sei lá, as pessoas inspiradoras da Grécia, elas se disseminaram nessa época do helenístico meio que por toda a região do exterior, que foi conquistada pelo Alexandre Magno, e ele era o rei da Macedônia. E com as suas investidas, seus investimentos bélicos, ele meio que incorporou ao universo grego o Egito e também em parte do território oriental, que inclui também a Índia. E o período helenístico ele é caracterizado principalmente por uma ascensão pela lógica da ciência, e que prezava muito conhecimento. E a cultura essencialmente grega, ela se torna muito dominante nas três grandes esferas que eram atingidas pelo helenismo, que era a Macedônia, a Síria e o Egito. Depois de um tempo mais tarde, com a expansão da Roma, cada um desses reinos, os três que eu falei, eles seriam absorvidos pela nova potência romana, que ia dar mais espaço, que deu mais espaço ao que a gente fala historicamente de demarcado como o final da antiguidade. E antes disso, os próprios romanos eles foram meio que dominados pelos gregos, e eles foram submetidos ao helenismo. Daí a cultura grega ser depois perpetuada pelo Império Romano. A cultura grega depois foi perseguida pelo Império Romano. E nesse período não havia mais um limite entre os diferentes territórios. As diversas culturas e religiões eram meio que não tivesse limite entre eles, fossem diferentes. E antigamente cada povo meio que cultuava os seus próprios deuses, que idealizava eles, mas com uma difusão da cultura grega, tudo meio que se transformou em um grande caldeirão meio que, sincrético, e no qual meio que se misturavam-se as mais variadas visões religiosas, que também, além de envolver uma visão religiosa, também tinha uma visão filosófica e também científica, para quem acreditava. Alexandria era o grande centro da cultura helenística, especialmente no campo das artes e da literatura. A era helenística conheceu o incrível processo da história, com destaque a helenística, ela, como é que eu explico? Ela teve um processo na histórica por causa da ciência da matemática, da física, meio que abriu mais campos nos quais surgem o Arquimedes, ele meio que desenvolve a astronomia, ele foi responsável por isso, ele foi muito importante também, além do desenvolvimento da astronomia, desenvolveu a medicina, a geografia e também a gramática. E a literatura, ela conhece o apogeu com o poeta Teócritos, que ele meio que preponderava especialmente a poesia que era bucólica. E na filosofia, meio que despontaram quatro correntes filosóficas que estavam meio que sendo seguidas, que eram voltadas para a descoberta da fórmula da felicidade, que era essa lógica da procura da felicidade.
Os cínicos, que cultivavam a ideia de que ser feliz dependia de se liberar das coisas transitórias, até mesmo das que eram inquietações com a saúde, que chamavam a questão da saúde. Os estoicos e os epicuristas, que eles acreditavam em individualismo meio que moral, e o neoplatonismo, que era um movimento mais significativo na época, desta época também, que meio ficou marcado, que foi inspirado pelos pré-socráticos, o Heráclito e o Demócrito. Umas características principais desse período seria, no ramo da arte e da arquitetura, seria as influências artísticas da cultura grega, que elas meio que se espalharam-se por todo o Império Macedônico, e que influenciou diversos artistas. O realismo é meio que a temática voltada para o dramático, e foram as principais características desse período, que foi tanto a dramaticidade e a temática, com o realismo e a dramaticidade. E as principais obras desse período foi a Vitória de Samotracia, que foi uma escultura, e o altar de Pérgamo, que seria meio que a estrutura arquitetônica dedicada a Zeus, que era o deus grego, lá do mito deles. E na filosofia, houve 3 importantes escolas filosóficas neste período, que seria a escola do estoicismo, que era da ética naturalista, que tinha uma visão meio que unificada do mundo da lógica formal. E os principais filósofos do estoicismo eram o Cleanto, Panêncio e o Epicteto. E o epicurismo, meio que buscava a felicidade meio que na tranquilidade, através do conhecimento do mundo, que seria dos desejos, da morte, do medo e dos deuses, e da moderação dos prazeres, que o principal filósofo era o Epicuro. E o ceticismo, que era meio que a dúvida sobre todas as coisas do mundo, que é um dos principais preceitos do ceticismo. E os principais filósofos eram o Pirro de Elis e o Camedas, que eram os filósofos que apoiavam o ceticismo. E na literatura, infelizmente, grande parte das obras desse período ela foi perdida, mas a gente pode destacar alguns escritores helenísticos, como, por exemplo, o Calimaco, que era ele era poeta e ele era bibliotecário grego, que escreveu poemas épicos, e o Teócrito, que ele era meio que via a simplicidade, foi uma das principais características nos seus poemas, das suas literaturas. Agora eu vou falar um pouco do Santo Agostinho, um pouco dele, um pouco do que ele acreditava, da sua história, assim. E uma das maiores personalidades da história universal foi o Santo Agostinho, que no caso ele foi um grande retórico, um grande filósofo e também um grande santo na visão da igreja. E a sua obra, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela é vasta e profunda, ela exerceu e ainda exerce muita influência por toda a cultura que é ocidental. Na sua vida, que era muito conhecida, ele meio que toma o inteligível para muitos, que não eram cristãos, que denominados como não cristãos. O retórico, o homem do mundo, ele fez um longo esforço para encontrar a chave da inquietação, que era meio que que o primeiro para ele, para Maniqueu, ele era platônico, e finalmente convertido ele por um momento de que ele mesmo contou como um gênio inimitável.
Santo Agostinho ele ensinou a retórica nas cidades italianas, de Roma e de Milão. E nesta última cidade ele teve contato com o neoplatonismo, que era um neoplatonismo mais cristão, assim. E viveu ele no templo dele lá. E em 395 ele passou a ser bispo. Ele atuou no lugar que era Hipona, que era a cidade que era tipo do norte africano, lá na África. Ele escreveu diversos sermões importantes, tipo, em A Cidade de Deus. Santo Agostinho ele meio que combate as heresias e a meio que ele, na obra também de Confissões, ele fez a descrição de uma vida antes da conversão no cristianismo, antes dele se converter. E Santo Agostinho ele meio que analisava a vida levando em consideração a psicologia e o conhecimento da natureza. Porém, o conhecimento e as ideias para ele eram de origem divina. Para ele o conhecimento era através de Deus, da sua divindade, do lado do mundo cristão. E para o bispo, nada era mais importante do que a fé em Deus, em Jesus. E a Bíblia, por exemplo, deveria ser muito analisada, levando-se em conta os conhecimentos naturais de cada época. Defendia também a predestinação, conceito teológico que afirma que a vida de todas as pessoas ela é traçada anteriormente por Deus. As obras de Santo Agostinho elas influenciaram muito o pensamento teológico, que era um pensamento teológico da Igreja Católica, que era também na Idade Média. Ele morreu em 28 de agosto de 420, que foi durante um ataque que ele sofreu de vândalos, que eram os povos bárbaros germânicos, que foi no norte da África, que era onde ele ficava. E Santo Agostinho ele é considerado o santo protetor dos teólogos, que são impressores e cervejeiros. E seu dia 28 de agosto, que é um dia de sua suposta morte, que ele sofreu ao ataque. E segundo Agostinho, os cristãos eles deveriam ser filosoficamente e também tanto filosoficamente, pessoalmente, pacíficos. Isso significa dizer que os cristãos eles deveriam defender a paz, sempre optar por ela meio que por princípio, e sempre que possível sempre também permitir, quando não for possível também, estabelecer uma paz, sempre prezar pela paz, e não fazer guerra. Ele entendeu que uma postura pacífica perante o mal, meio que parado com a violência, o mal pela violência é um pecado. E nestes casos, os cristãos deveriam considerar que uma guerra só é justa se seu objetivo for a manutenção da paz, havendo um comprometimento duradouro com a mesma. Ainda que a guerra ela não pode ser preventiva, apenas defensiva, o objetivo de restaurar a paz ela tem que ser pregada pelos cristãos, mas nunca de atacar aqueles que têm um potencial para violar a paz, pois seria meio que equivalente a punir antes do crime, e uma vez que nenhum humano é capaz de, com uma absoluta certeza, garantir que um crime de fato ele ocorrerá porque ia ocorrer, é injusto punir antes de que o crime ocorra. Da mesma forma que a guerra só é justa quando ela é defensiva, nunca quando ela se ataca, nunca quando está na intenção de atacar. E sim, a guerra é válida quando você vai se defender. E as frases no pensamento de Santo Agostinho era que ele usava a frase que era: se dois amigos pedirem para você julgar uma disputa, não aceite, porque você irá perder um amigo, porque se você ficar de um lado de um, você perde o outro. Porém, se os dois estranhos pedirem a mesma coisa, aceite, pois você meio que irá ganhar um amigo.
Então, quando for conhecido, você meio que tem que se excluir disso, e quando for desconhecido, você vai acabar ganhando um amigo, independente do outro ficar puto ou não. Ele também falava que milagres não são contrários à natureza, mas apenas, tipo, contrários ao que entendemos sobre a natureza. Que foram duas frases dele que ficou muito conhecida. E agora eu vou falar um pouco de Santo Tomás de Aquino, que ele foi um dos principais filósofos do período conhecido como escolástica. Tomás de Aquino, ele foi um filósofo da Idade Média, que foi proponente à teologia natural, e meio que ele disciplinava e se dedicava a sempre provar a existência de Deus ou a de seus atributos por modos de, sei lá, puramente filosóficos, pelos seus modos de originar o tomismo. Uma tentativa de conciliar as posições, meio que métodos também de Aristóteles, com o cristianismo, meio que adotando como principal corrente filosófica uma versão oficial da Igreja Católica. E diversos aspectos da filosofia, que era da filosofia ocidental, meio que floresceram como resposta a posicionamentos de Aquino, com influência na ética, meio que a teoria política na metafísica também. E diferente de seus antecessores, Tomás de Aquino ele foi mais ligado à filosofia de Aristóteles do que a de Platão, e o platonismo meio que se colocando a escolásticas em uma nova fase, como se a escolástica estava substituindo uma fase atual, com uma maior ênfase no uso da razão e sempre ampliando o uso das novas fontes aristotélicas. E novas tradições, tipo traduções dos escritos de Aristóteles, especialmente acerca da metafísica, junto com a que legava para o lado filosófico. E Aquino, ele promoveu, acompanhado por Magnus, uma síntese sempre da doutrina cristã, prevalecendo sempre a doutrina cristã e da teoria aristotélica. Ele sempre tentou ajudar também a definir o que seria a filosofia da Igreja Católica. Ele também, Tomás de Aquino, ele defendeu a razão e a argumentação como base da filosofia. Ele sempre tentou mostrar que ele apoiava sempre um diálogo, a gente tentar analisar tudo pensando pela razão. E ele rejeitou o platonismo e o agostinianismo, que foram posições que dominaram os primeiros anos da escolástica desse período. E embora tenha defendido que o conhecimento da verdade é meio que facultado ao homem pela graça divina, Aquino defendeu que há muitas coisas que os humanos podem conhecer e seriam sem a necessidade de... sem uma necessidade, como é que eu posso dizer? Sei lá, uma necessidade de sentido, meio que uma necessidade de uma intervenção de divindade, de Deus. E aquelas coisas que se pode aprender pelos sentidos seriam passíveis de conhecimento por ser a característica humana. Tomás de Aquino, ele compara os humanos com a água, que não tem meio que o poder de aquecer ela mesma, se aquecer a si mesma, mas quando ela é exposta ao fogo, ela se aquece. Da mesma maneira que os humanos, eles não teriam o poder de revelar a verdade a si mesmo, mas quando eles são expostos a aquelas coisas feitas para serem conhecidas pelos sentidos, pelos inteligíveis, os humanos são capazes de conhecê-las. E no campo da ética, o Tomás de Aquino ele defendeu que a razão de cada pessoa dita
que sempre está de maneira virtuosa, ela não meio que tem meio que prescrição pela lei natural. E por outro lado, ele aceita que nem todos os atos virtuosos eles sejam contidos na lei natural, quando meio que considerados o ato em si mesmo, como ele aparece no contexto. E essa lei natural seria, segundo Tomás de Aquino, identificada como os principais, os princípios principais da ação humana. Ele definiu ainda, baseado na ética nicômaco de Aristóteles, 4 virtudes cardinais: a prudência, e que seria também temperança, de justiça e coragem. E as virtudes, elas sendo naturais e inerentes a todos, elas seriam, por outro lado, meio que definir um outro conjunto de 3 virtudes, que seriam a que seriam as sobrenaturais, nas quais ele chamou de virtudes teológicas, que seriam elas a fé, a caridade e a esperança. E uma das suas frases que eram conhecidas, que ele sempre usava, era que ele falava que o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. E ele sempre pregava também outra frase dele, que tenho medo do homem de um só livro. E ele também dizia que para aqueles que têm fé, nenhuma explicação ela é necessária, porque para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Ou seja, dá uma noção de sempre apoiar uma lógica cristã. Ele sempre tinha essa vertente. Agora eu vou falar um pouco da ruptura da filosofia moderna, que era classificada como filosofia moderna, com o pensamento medieval, um pouco dessa característica. Aí vai. Que foi no século XVI, meio que se inicia a modernidade, classificada assim, seria classificada para a filosofia. E ocorre a ruptura clara entre o antigo e do novo. E essa ruptura clara do antigo e do novo é a valorização do novo e a ideia de progresso, e meio que a ênfase na individualidade e a rejeição da autoridade meio que institucional da eclética. E as principais causas dessa ruptura, elas estão muito relacionadas às transformações sofridas pelo mundo europeu no século XV para o século XVI, que foi nessa mudança da modernidade para a ruptura do antigo. E com a descoberta também do novo mundo, que seria as Américas, aqui do Brasil e tudo, né, América Latina, o surgimento de importantes núcleos urbanos, eles tinham importância em algumas regiões, que tinham principalmente importância na Itália. E o desenvolvimento das atividades mercantis e industriais tiveram muita proporção também nesse início da modernidade, muita valorização. E devido devido a esses fatores, não só a filosofia, mas a arte e a literatura, elas passam por um processo de retomada do ideal clássico greco-romano em oposição à escolástica medieval. E o homem, ele meio que sua obra, no seu cotidiano, eles voltam a ser o centro das atenções do pensamento filosófico. Ou seja, o homem que antes ele já estava começando a ficar de lado, ele volta à sua tona e começa a ser o foco no pensamento filosófico. E paralelamente a essa fase que já estava ocorrendo nesse período antigamente, paralelamente a esse humanismo, que era meio que um humanismo renascentista, dá um início também da Revolução Científica,
que teve sim muita força nesse período da ruptura da filosofia moderna com o pensamento medieval. E devido meio que esses fatores da filosofia, como eu posso dizer, não só a filosofia, mas a arte e a literatura, elas passam por um processo de meio que uma retomada pelo ideal da escolástica do greco-romano, do greco-romano para a posição da escolástica medieval. E a revolução científica moderna, ela é marcada pelo heliocentrismo. E além da revolução científica, a revolução científica moderna, ela ter sido marcada pelo heliocentrismo, ela é meio que a rejeição também do modelo tipo geocêntrico medieval, pela uma visão do espaço meio que infinito e aberto, e não de um cosmo fechado como na antiguidade, porque na antiguidade eles tinham essa visão do cosmo fechado. E a natureza, ela passa sim a ser meio que explicada em termos matemáticos. A matemática tem essa importância nesse período moderno, meio que ficava de lado por muitos. E prevalece meio que um ideal de ciência, meio que ciência ativa, meio que em oposição à ciência que era contemplativa da antiguidade, baseada no modelo aristotélico. E ocorre o conflito entre as teorias antigas e as modernas, meio que suscitando a problemática cética da ausência de critério conclusivo para a decisão meio que sobre a validade das teorias. E a gente pode também citar entre os pensadores ilustres desse período o Nicolau Copérnico, também o Galileu Galilei e os mais importantes foi Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, porque é um nome muito fixo na filosofia, é um nome que muita gente conhece, é um nome que tem muita importância, e principalmente para esse período que foi da chegada do modernismo para meio que destruição por completo do período medieval. E o pensamento de Descartes, ele marca muito o início do período moderno. Descartes também tem muita importância nessa nova fase desse mundo, do planeta Terra. E o Descartes, ele pode ser considerado o pai da modernidade, para você ver a importância que Descartes tem. Por Descartes ter sido o pai do período moderno, ele pode meio que ele adota uma posição racionalista como ponto de partida para o conhecimento. E Descartes, ele enfatiza a necessidade do método para guiar a razão. E no conhecimento, sempre focado na razão pelo conhecimento do real. E dessa forma, Descartes, ele procurou meio que fundamentar a possibilidade do conhecimento científico, meio que encontrando no pensamento uma virtude, meio que uma virtude para a verdade, uma verdade meio que inquestionável, e sempre tentando embasar toda uma possibilidade de adquirir o conhecimento, tendo em lógica a verdade como princípio. E uma frase dele que era penso, logo existo, seria meio que um princípio que não pode ser contestado pelo cético, já que duvidar é pensar, e uma dúvida meio que pressupõe o pensamento. E desse modo, a existência de uma coisa, ela é pensante no modo de Descartes. E paralelamente à tradição racionalista, meio que era um pensamento, um paralelamento de uma tradição racionalista cartesiana, o empirismo, ele é um dos
meio que paradigmas muito fundamentais da filosofia moderna em seu início. O empirismo, que também teve muita importância no ramo da filosofia. O empirismo ele se caracteriza pela sua grandiosidade, pela sua valorização da experiência sensível. E a partir dessa experiência sensível, meio que era uma fonte de conhecimento. Toda experiência era pelo empirismo era adquirir o conhecimento. E o conhecimento para os empiristas ele tem como ponto de partida o método indutivo, meio que indutivo à probabilidade. A ciência ela baseia-se no método empírico e o experimental, meio que na formulação de hipóteses, na observação, meio que na verificação, testes meio que dessas hipóteses através do experimento. Ou seja, o empirismo ele meio que apoia a lógica da experiência pelo sensível. O moderno, meio que para Descartes, ele foi muito importante, conhecido por vários nomes, e principalmente por adotar uma posição mais racionalista, como partido do conhecimento, meio que ele sempre ligou a razão ao raciocínio. Também esse período da quebra da modernidade, do período medieval com a entrada da filosofia moderna, revolucionou o nosso mundo, que ficou marcado até nos dias de hoje pelo que ele é. E a matéria